Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Deus abençoe a todos que estão me assistindo, sejam bem-vindos no programa Hora da Verdade. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, de volta, amém, com muita alegria no coração, para estabelecermos aqui o propósito da pregação do nosso Senhor Jesus ao teu coração. Não se esquecendo, amém, de toda a nossa grade de programação, aquilo que temos constantemente anunciado a você aqui, amém, pelo programa Hora da Verdade. Nosso site, onde você poderá estar nos encontrando ali virtualmente, todo o conteúdo desse ministério, dessa igreja, à tua disposição, para a tua edificação. Horadaverdade.com, endereço virtual da nossa igreja, entra lá, porque há muito conteúdo para você poder se edificar. E não se esquecendo que por intermédio desse site, você poderá também estar em contato com os nossos cultos ao vivo, transmitidos pela internet, online, todas as quintas, 8 da noite, e domingo, 7 da noite, ok? Você poderá estar entrando lá e participando conosco virtualmente, amém? Desse espaço de revelação, de pregação, onde nós com certeza estaremos muito realizados e felizes em Cristo de poder te receber. Se você puder estar em contato físico conosco, ir lá na nossa sede em São Paulo, Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte, anota aí.
ok? Você vai estar ali junto com a gente, no espaço físico dessa igreja, do nosso ministério, para poder, junto conosco, amém, buscarmos a Jesus, o conserto, antes que Ele venha. Vai ser uma alegria muito grande poder estar com você fisicamente ali, te conhecendo, amém, podendo dar um abraço em você, que eu acho que isso realmente vai ser a alegria geral de toda a igreja Cenáculo da Fé, te conhecer, tá bom? Então você está convidado em nome de Jesus, não se esqueça. Todas as quintas, 8 da noite e domingo, 7 da noite, ok? Está lá disponível no nosso site também, a transmissão ao vivo para você poder participar. Não se esquecendo também da nossa página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, onde você poderá também estar sendo notificado por mensagens e avisos constantes da nossa igreja, né? Compartilhando e também enviando essa mensagem para que outras pessoas também se salvem e conheçam o conteúdo bíblico, ok? A página no Facebook está te esperando para você poder fazer parte, amém, com certeza, desse corpo que está submetido e endereçado ao nome de Jesus. Espere em Cristo que realmente você possa colaborar nesse sentido. Blog do pastor Daniel Batista, também disponível a você, amém, te esperando para que você realmente também esteja sempre atualizado. Ali naquele blog eu costumo realmente notificar algumas matérias importantes de conhecimento cristão, para edificação do povo, para alerta do povo, das coisas que estão tomando lugar daquilo que o cristão tem que saber. À luz da palavra de Deus, está convidado a passar por lá também. E outra coisa que o pastor também gostaria de avisar a todos vocês, que você pode estar aqui no programa sugestionando um tema que você queria que eu abordasse aqui, ok? É muito fácil, manda um e-mail, pastordanielbatista@bol.com.br, pastordanielbatista@bol.com.br, sugestione o tema e eu vou estar trazendo para você aqui a explicação. É o nosso serviço, é o que nós podemos fazer em pró a tua salvação e a tua edificação, ok? Hoje o pastor Daniel deu sequência ao tema eleição divina, continuaremos a falar sobre predestinação, amém? À luz da palavra de Deus, o que seria predestinação? Daqui a pouco eu volto, não sai daí, em nome de Jesus. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, hoje dando sequência ao tema eleição divina, base de orientação à Bíblia Sagrada, logicamente. Nossos objetivos aqui, com todos vocês, significarmos a expressão eleição divina, o seu anunciamento, o uso da extensão dessa expressão em toda a Bíblia, o seu desenvolvimento e também o poder do livre-arbítrio, que é o que prevalece, amém, na palavra de Deus. Propósitos específicos aqui com esta pregação, combatermos a predestinação absoluta, que é um conceito calvinista, conceito de muitos, de que todos os eventos estejam ligados ou interligados ao desejo de Deus, e não a escolha humana, que é, obviamente, uma ideia grotesca, erradíssima à luz da palavra de Deus. Hoje falaremos sobre eleição divina, o uso desse termo no Novo Testamento, amém? Esse programa hoje vai tratar sobre isso, lembrando que nós temos já disponível o primeiro programa no nosso site, falando sobre o Antigo Testamento, está disponível lá, você pode ir lá ver a reprise, ok? E o uso do termo no Novo Testamento, eleição divina, amém? É importante nós colocarmos aqui uma observação a todos vocês, de que os escritos do Novo Testamento assumem como ponto pacífico a fé do Antigo Testamento, ou seja, ambos testamentos ou livros se relacionam, correlacionam, Antigo e o Novo, porque falam do mesmo Deus e de um mesmo Salvador, amém? Numa ordem de tempo, porque a Bíblia tem vista panorâmica, todos os livros se relacionam, amém? Eu quero falar a primeira coisa, por que se relacionam? Porque a soberania de Deus, amém, é um fato histórico, a soberania de Deus, Deus continua prevalecendo sobre a história humana, e esse é o conceito dos dois livros. Segundo, o cumprimento de seus propósitos, Deus continua cumprindo o seu propósito, provando à humanidade o seu domínio, mesmo que ele não interfira na escolha humana, amém? A Bíblia também me confirma isso. Terceira coisa também, o ministério de Cristo e a sua dispensação representam os cumprimentos da profecia bíblica, testamentária, feita séculos antes, ou seja, Jesus
é o Messias, aquele que cumpre as profecias. O Novo Testamento não pode se desprender do Antigo, porque ambos se relacionam, fé única, amém? E é isso que eu quero dizer aqui. Termo 4, fazer com que as escrituras hebraicas também inspirem os cristãos. O propósito de Deus também, com aquilo que os profetas falaram, ali no Antigo Testamento era também de que inspirasse aqueles que viriam servir o Messias, o Cristo, Jesus de Nazaré, amém? Como foi utilizado pelo próprio Senhor, pelos apóstolos, amém? Aquilo que os profetas testemunharam como livro de fundamento e inspiração de fé. Ou seja, toda a Bíblia se encaixa, toda ela precisa de si, das duas partes juntas, se relacionando. Uma coisa importante, então, em dizer a todos, que passa a prevalecer tanto no Antigo como no Novo, a nível de eleição divina, amém? A salvação somente para o fiel, a regeneração, o peso do livre-arbítrio nas promessas de Deus, o poder da escolha que tem naquilo que Deus promete, amém? A recepção do privilégio, amém? Que isso é importantíssimo a nível da eleição divina, amém? Crer, receber, assimilar, concordar, ou então ficar de fora. Deus sempre tratou assim as suas promessas e a sua salvação. E outro ponto importante também, a eleição para um propósito de vida, de mudança de vida, de parecer pessoal, e não a concepção de uma predestinação absoluta, amém? Que é a salvação por mérito ou a salvação garantida, que isso está erradíssimo, sendo que todos esses valores estão explicitamente claros na Bíblia Sagrada. Não se trata de mérito, nem da salvação garantida, mas de quem vai receber, quem vai concordar, quem vai mudar. O poder da escolha, o poder do livre-arbítrio, que foi por intermédio disso que o pecado entrou no mundo. E hoje, no Novo Testamento, eleição divina, ou seja, Deus elegendo, Deus predestinando, a minha palavra ensina, como em Mateus 9:13, o Messias e o Cristo, direcionado pelo Pai Celestial, para pecadores, sem um gênero humano, pátria, nacionalidade. A predestinação que a Bíblia ensina, tanto no Antigo como no Novo, é para homens que queiram se arrepender, pecadores que queiram se arrepender. Deus predestinando pecadores para a salvação em Cristo antes da fundação do mundo. Segundo Efésios 1:4, Mateus 25:34, 2 Timóteo 1, versículo 9, a predestinação, ou seja, Deus antecipando, elaborando o plano antes de que o homem conhecesse, está direcionado exatamente para o fiel, para aquele que aceita, para aquele que muda, para aquele que se regenera, para aquele que precisa se arrepender, independentemente de nacionalidade, independentemente de pátria, de linhagem, de genealogia, que obviamente os judeus não aceitaram essa condição, se rebelaram e mataram o Cristo por causa dessa preferência, desse mérito, dessa glória. Mas a Bíblia não defende predestinação absoluta e muito mais ainda salvação por mérito. Entenda. Segundo ponto importante do Novo Testamento a nível da expressão eleição divina ou predestinação, a graça salvadora, fruto da ação de Deus, a salvação que vem pela fé e não por obras, pela fé e não por mérito, porque Deus se compadeceu, Deus teve misericórdia, entregou o seu Filho na cruz para redimir, perdoar, salvar, transformar pecadores. Esta é a salvação que a Bíblia defende, aquela que é dom de Deus e que é por intermédio da eleição de Cristo, da aceitação de quem é Jesus, estendendo aos homens em Cristo, ao tempo certo, o conhecimento do Evangelho, ponto importantíssimo, a compreensão do Evangelho para ele se salvar, o poder de responder ao que o Evangelho pede, a preservação desses conceitos até o juízo, até a volta de Cristo, que é uma coisa importantíssima para o objetivo final, a glória que Deus dará, a recompensa que Deus dará para aqueles que perseveraram, para aqueles que foram fiéis. Não tem salvação garantida e nem salvação por mérito, conceito de predestinação absoluta que está contrário a isso que eu estou pregando aqui, porque a ideia deles é que Deus elege um para o céu, o outro para o inferno, amém? E os que vão para o céu, independentemente do que são, do que fazem, vão para o céu porque são mais lindos do que os outros. Ou a salvação por mérito, amém? Que muitos acham que vão entrar no céu porque são bons,
vão entrar no céu porque são santos. A Bíblia diz que vai entrar no céu quem aceitou Jesus, quem o recebeu como Senhor e Salvador e obedeceu o que ele ensina e o que ele fala. Isso é Bíblia, o resto são ideias. Outro ponto importante: o propósito do plano anunciado pela palavra de Deus. Falamos de predestinação para pecadores, da graça salvadora, que é uma ação, um fruto da ação de Deus e não de homens. E o propósito do plano de salvação ou de promessas, ok? É filhos por adoção. Texto de João, do capítulo 1, verso 12 ao verso 13 diz, amém, que Deus agora adota filhos. Óbvio, adota filhos por quê? Porque todos precisam ser preparados, transformados, regenerados, admitidos por quem tem o poder de fazer filhos para Deus, segundo o que o texto de João, capítulo 1, verso 12 ao verso 13 prega, ok? O único que tem poder de dar filhos para Deus é Jesus Cristo, independentemente se é judeu, grego ou gentil, não importa, todos carecem e necessitam da graça de Jesus para se salvarem, amém? Para serem transformados e aceitos por Deus, porque filhos na Bíblia só por adoção, por intermédio da fé. Não interessa se é filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, não interessa se é filho da mãe do pai mais famoso do mundo, segundo a palavra de Deus, admissão, reconhecimento, participação da graça de Deus só por intermédio de Cristo, por intermédio da fé, a fim de que todos sejam renovados conforme a imagem de Cristo, Romanos 8, 29, amém? A fim de que todos sejam formados espiritualmente conforme a imagem de Cristo, aquele que tem poder para dar ao Pai Celestial filhos para Deus. Amém? Então a Bíblia não defende predestinação absoluta, nem salvação por mérito, ninguém está garantido. Filho, para você poder entrar no céu, segundo a Bíblia, você vai ter que aceitar Jesus e mudar. Senão você está no inferno, está na condenação, está na linha do juízo e da condenação futura, segundo a palavra de Deus. Então gente com Bíblia na mão, para pregar predestinação absoluta, é mentiroso. Para pregar salvação por mérito, entendeu? É mentiroso. Se tem alguém me ouvindo aí que pensava assim, com Bíblia na mão você não pode fundamentar isso. Calvino errou, como todo presbiteriano errou, como um monte de igreja evangélica erra e peca, a começar pela regressão ao judaísmo, amém? Crentes que estão tendo mais tendências em serem judeus do que cristãos, como se o judaísmo fosse, entendeu, um pé no céu, e não é. Trata-se de uma nacionalidade, de um povo comum, e por mais que tenha uma história testamentária, não quer dizer que eles são salvos, porque segundo a imposição de Deus, eles precisam obedecer e aceitar os mesmos termos que nós, independentemente do sangue que eles têm. Quarto ponto importante que eu quero salientar a todos vocês aqui, a seleção predestinadora de Deus, que garante a salvação, dá o efeito de um desafio ao mérito previsto. E qual é o mérito previsto? Que Deus nos desafia pela sua ação predestinadora. A provocação, a resposta afirmativa da fé. Romanos 10, 9, 1 Tessalonicenses 2, 13 ao versículo 14. Qual é a provocação da resposta que a fé exige? Aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, ou seja, muda a tua religião, o teu parecer, o teu conceito, a tua opinião, e obedece àquele a quem Deus elegeu para ser teu Senhor e o teu Salvador. A Bíblia não dialoga, não tem visão interdenominacional, não tem visão ecumênica, dialética, é pegar Jesus e aceitar Cristo para se salvar, ou então para ser condenado pela tua rejeição. Bíblia é isso. É a provocação da fé. Ou você aceita Jesus e se salva, ou então você vai ser condenado. A linguagem testamentária e neotestamentária é essa. Segundo ponto da seleção predestinadora de Deus, que dá o efeito de um desafio ao mérito previsto, que não é humano, nem obras. Veja bem, Romanos 5:1, Romanos 8:30, justificação, a inocentação. Só seremos inocentes, justificados por intermédio de Cristo e por intermédio da fé, ou seja, da eleição de Jesus, da adesão, anuência pessoal a Cristo, ao que Ele prega, ao que Ele fala, da adoração de quem é Ele, do que Ele pode fazer em nossas vidas. Justificação na Bíblia é defendida somente na fé, salvação somente em Cristo, não tem mérito aqui,
como não tem ninguém garantido aqui. Você tem que viver um processo, você tem que se submeter a regras, a lei que Deus estabeleceu em Cristo para se salvar. Ninguém vai subir de qualquer jeito, filho. Ninguém vai entrar no céu, entendeu? Porque é lindo, maravilhoso, ou porque fez ou deixou de fazer. Deus só confirma gente na salvação quando os termos anunciados e pregados na fé cristã estão executados e praticados por você. Não tem ninguém garantido e ninguém que mereça salvação. A Bíblia não defende isso e não concorda com quem pensa assim. Terceiro ponto, santificação. 1 Tessalonicenses 2,13, não é uma questão de mérito próprio, nem de mérito pessoal ou individualista. Todos temos que nos santificar na imagem, no perfil e no exemplo daquilo que Jesus foi, o ser humano, o Adão que Deus queria, que todos nós temos que ser debaixo da sua pisadura e do seu exemplo. Se nós não vivemos assim, se nós não aceitarmos isso, não entraremos no seu reino. E como disse Jesus em João 3,3, quem não nascer de novo não vai herdar o reino do céu. Quem é nascido da carne é homem, mas quem é nascido de Cristo, do Espírito, este tem vida eterna. Amém? Nascimento espiritual, que Jesus defendeu por ele e que muita gente agora, nesse exato momento, se desprende do compromisso. Quarto ponto, a glorificação final como recompensa pela perseverança. Olha, se eu estou predestinado a uma salvação absoluta, garantido, cheios de mérito, para que Deus me dá glorificação final? Ou promessa de recompensa por perseverança, se não há necessidade de prática, de obediência, de mudança, porque eu estou garantido. É óbvio, Mateus 10:22, Jesus prega sobre isso. A glorificação no final existe por quê? Porque Deus reconhece, amém, que para se chegar na salvação, nós temos que nos entregar, nos dedicar e praticar, exercer fé. Então a salvação e a participação, biblicamente, só para quem é fiel a Cristo e a regeneração, entendendo que ninguém está garantido e entendendo que a salvação não veio por mérito. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. O peso do livre-arbítrio, da escolha, aquilo que pode nos salvar, aquilo que pode nos condenar. Quem crer nele terá a vida eterna, mas quem não crê nele já está condenado. A Bíblia deixou em tuas mãos, Jesus Cristo deixou em tuas mãos o poder da decisão. Escolha o caminho da salvação, o caminho da morte. Esse é o poder do homem, escolher o que ele quer. E Deus respeita, tanto que respeita que ele vai julgar. Amém? Que em nome do Senhor Jesus todos possam admitir o que foi pregado aqui. Daqui a pouco o pastor Daniel, eu volto orando por você. Não sai daí. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 971606768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar.
Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Próximo programa é o último programa desse tema aqui, que eu vou trazer algumas ideias aqui para vocês e gente que defende a predestinação absoluta, ok? Próximo programa vem correndo, que você vai ver os absurdos que cometeram com o cristianismo, tá bom? Agora nós vamos orar, abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Momento de oração. Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor Jesus, e clamar pelas almas que estão, Senhor, nesse momento me ouvindo, que estão perdidas, que estão desorientadas, meu Senhor, pelos escândalos, pelas mentiras que foram cometidas, Senhor, em nome deste Evangelho, em Teu nome, Jesus. Nós temos visto homens pregarem, Senhor, que não há inferno, que não há condenação, que não há justiça futura, juízo vindouro. Temos visto homens, Senhor, se apoderando, usurpando do Teu nome para ensinar mentiras, proferir arrogâncias e blasfêmias contra o Teu testemunho. Te peço, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, que aqueles que ainda te negam, desrespeitam, violam a Tua palavra, possam, Senhor, ser quebrados nesse momento, possam ser transformados, Senhor, pelo poder do Teu sangue. Jesus, nós te pedimos agora por todos aqueles que estão, Senhor, aprisionados, dominados, encarcerados no pecado, que eles sejam, Senhor, libertos, transformados pela Tua glória, pelo Teu poder, pois sabemos, meu Senhor, que a participação da Tua graça, da Tua misericórdia é a porta dessa fé, a fé que nos foi dada, Senhor, que nos pede, Senhor, a nossa vida, o nosso amor e a nossa devoção ao Teu santo nome. Eu te peço, Senhor Jesus, por todos aqueles, Senhor, que me assistem agora, que o Senhor entre nessa casa, nesta família, Senhor, com um plano de salvação e de transformação. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade e pela presença de todos aqui. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista fica por aqui. Próximo programa eu venho falando sobre isso, último programa. Amém. Não se esqueça, horadaverdade.com. Amém? Entre no nosso site. Deus abençoe todos vocês. Um beijo muito forte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.